Som. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem foi muito abençoado pelos louvores? Dê mais uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Um dia, se você conseguir aumentar aqui meu retorno, tá? Tá bem baixinho, eu não sei como a igreja está me ouvindo. Meus amados, é mais uma alegria estarmos aqui nesse local, nessa igreja. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor Alexandre Gama, aos demais pastores dessa igreja. Para mim é motivo de grande alegria estar com os irmãos nessa quarta-feira, amém? Sem mais delongas, porque o que Deus colocou no meu coração para essa noite está aquecendo, e eu creio que teremos uma noite, como sempre, especial na casa de Deus, mas hoje, se prepare. Deus quer falar muito contigo, então preste atenção naquilo que Deus quer falar. E o tema, o título da mensagem dessa noite é A Igreja que Faz a Diferença. Nós não temos muitas vezes noção, dimensão, compreensão do poder que há em nós como igreja, do poder que há em você como igreja. Eu quero falar um pouquinho sobre essa compreensão, sobre o teu poder, sobre a diferença que você pode fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, na sua congregação, na sua cidade. Não há limites para aquilo que você pode fazer, se você compreender aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Amém? Sem mais delongas, abra a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. A nomenclatura Ato dos Apóstolos, ela não é muito bem vista pelos teólogos. Afinal, muito se reputa como um nome melhor traduzido como Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque, em verdade, os grandes prodígios, os grandes sinais realizados pelos apóstolos foram por intermédio do Espírito Santo, não por eles serem apóstolos. Então dá uma conotação muito humana, na verdade, quando a gente vê Atos dos Apóstolos, com quanto ali há o grande poder é do Espírito Santo, o grande mover é do Espírito Santo. Se você achou Atos, capítulo de número 2, quero por gentileza, se assim você pudesse colocar de pé. Vamos à leitura prefacial. 12. Atos, capítulo de número 12, a partir do primeiro versículo. Amém? Se você não achou, diz misericórdia. Se você continua sem achar, diz socorro. E alguém vai te socorrer, o Espírito Santo ou o irmão que está ao seu lado. Amém? Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Antes da leitura prefacial, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez, segunda vez, levanta sua mão, quero reconhecer. Temos algum visitante? Nossa irmã ali, mais alguém? Então que a igreja receba, todo mundo de Bíblia na mão, né? Vou dificultar a vida. Que a igreja receba com a calorosa salva de palmas para Jesus, amém? Tenta aí, dá um jeito. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Atos, capítulo de número 12, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Deus, mais porção essa, Senhor, que nós cremos, que nós temos a convicção, que tem poder de mudar vidas, de transformar histórias. Deus, que tem um poder ilimitado. Então, Deus, em nome de Jesus, nesse momento, quando a tua palavra é aberta, nós queremos clamar mais e mais. Enche esse lugar com teu Espírito Santo. Enche esse lugar com a tua presença. Vem com a tua palavra esmiuçar a penha. Vem com a tua palavra falar ao nosso coração. Senhor, se alguém entrou aqui com o coração endurecido, o Espírito Santo começa a esmorecer, começa a trabalhar. Deus, se entrou alguém aqui desanimado, se alguém entrou aqui sem força, o Espírito Santo começa agora a renovar essa vida. Deus, lança fora todo impedimento, toda desatenção, todo sono, tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra. Deus, cai por terra agora em nome de Jesus. Deus, levamos nossa mente cativa a ti e declaramos, Pai, queremos ouvir, compreender, discernir 100% daquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, Paizinho. Muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá. E, Paizinho, eu te peço em nome de Jesus, me usa conforme o teu querer. É o que nós te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus amados, o livro de Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos, é um livro muito emblemático.
nós começamos a lê-lo e é algo que toca muito o nosso coração, algo deveras chamativo, porque ele começa a falar da ascensão de Jesus, depois a chegada do Espírito Santo. E aí nós vemos Pedro pregar e 3.000 se convertem. Vemos os apóstolos, os discípulos realizando tantos milagres, tantos prodígios, maravilhas. Que bênção, glória a Deus, não é verdade? Mas tem sempre um outro lado da história. Tem sempre um porém, tem sempre um calma. Ao passo de que tudo isso acontecia, ao passo de que todas essas bênçãos transcorriam, se você parar para ler o capítulo de número 4, você já vai ver Pedro e João sendo presos, levados cativos ao Sinédrio. Capítulo de número 5, os apóstolos são presos. Capítulo de número 7, Estevão, diácono, é morto, sumariamente executado. Capítulo de número 8, vamos ver uma grande perseguição na igreja, perseguição essa que tinha como um dos prepulsores Paulo, ainda Saulo. Nós vamos ver uma perseguição intensa à igreja, intensa, até chegarmos ao capítulo de número 12. Você reparou o que aconteceu? Versículo de número 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Espera aí. Não existe aquele slogan que diz, venha para Cristo, todos os problemas se acalmam, seu sofrimento acabou, tudo vai ser diferente. Não tem aquele slogan que a gente vê tanto aí fora? Meus amados, eu não vejo isso na Bíblia. Não vejo. Eu vejo sim que somos feitos filhos de Deus. Eu vejo sim que o nosso Deus assumiu forma de servo e se entregou por nós. Eu vejo sim muitas maravilhas, muitas bênçãos. Mas, meus amados, aflições fazem parte. João 16:33, o próprio Senhor Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, se imagina no lugar dessas pessoas. Foram presas, maltratadas pelo rei. E olha só, versículo 1, para aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Era só maltratar, era o prazer dele. Ele fez isso por prazer. Mas não foi só isso. Olha o que aconteceu, versículo 2. Fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. E passar a espada a Tiago, irmão de João. Meus amados, Tiago foi morto, Pedro foi preso. Alguns cristãos foram perseguidos, presos e maltratados. E algo muito comum na igreja. O quê? Você se converte. Vou te dar um exemplo. Você acaba de aceitar Jesus. Você vem aqui na frente e aceita Jesus. No dia seguinte parece que sua vida desmorona. Quantos já não ouviram isso de alguém? Ou quantos já não sentiram isso ou já não viveram isso de fato? Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Pode desmoronar sim. E é capaz de desmoronar mesmo. Mas aqui há uma grande verdade nisso. Se isso aconteceu na tua vida, e talvez muitas pessoas vêm para a igreja e isso acontece, elas se afastam. Mas a grande verdade por trás disso é que quando você aceita Jesus, quando você toma uma postura em Deus, sim, o Espírito Santo passa a fazer morada em ti e vai limpando tudo aquilo que não vem de Deus. Então, se você perdeu um emprego, um namorado, um noivado, meu amado, tenha certeza que é Deus limpando e trabalhando para o melhor da tua vida. Pode parecer que não. Pode parecer até paradoxal, mas, meu Deus, está tudo ruindo, mas está ruindo se é Deus que está ruindo, meu amado. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que entender que isso é para o teu bem, mas é difícil. E quando dói? E quando dói? Dói muito, né, Decano? Eu lembro que quando eu me converti, doeu muito. Quantos aqui não sentiram essa dor? Quantos não viram pessoas sentindo essa dor? E se desviando e desistindo. E aqui é uma segunda grande verdade sobre a vida do crente. Quando você aceita Jesus, algo acontece na tua vida. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí eu te pergunto, você já viu cadáver sentir dor? Cadáver não sente dor. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que ele nos deu vida. E a dor é inerente a alguém que está vivo.
Então, se você está sentindo dor, ou se você sentiu dor naquele momento de conversão, ou se você conhece alguém que está sentindo dor, passando por esse momento, pensando em desistir, saiba que é porque Deus deu vida. E vida quando você era um cadáver, quando você estava morto. Glória a Deus. Meus amados, eu vejo aqui uma igreja que avançava. A perseguição se instou, ela agravou. Mas eu vejo o apóstolo Paulo se convertendo, Paulo, ainda Saulo, se convertendo. Eu vejo Filipe sendo enviado como missionário. Eu vejo Pedro fazendo grandes prodígios. Eu vejo a igreja avançar. E a dor, o maltratar aos cristãos, a perseguição, a morte de Tiago, a prisão de Pedro não parou o avançar da igreja. O inimigo não pode parar o nosso avançar. Porque somos filhos de um Deus que é general de batalha, que não nos desampara. Ah, mas está doendo. Ah, mas eles foram presos para serem maltratados. Tiago foi morto. Mas por que Tiago foi morto? Não sei. A palavra não fala. Um foi morto, o outro foi preso. Mas eu tenho certeza, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que morrer para Cristo é viver. Tiago cumpriu sua carreira, completou sua fé, completou sua carreira, guardou sua fé. Isso é vida. E eu acho muito pouco provável que ele tenha reclamado disso. Grande é o galardão desse homem. Grande há de ser esse galardão quando Cristo voltar, quando haveremos de estar junto ao Pai. Temos que entender que sim, processos de mudança vão acontecer, dor vai acontecer. Muitas vezes vai doer, vai machucar. Vamos pensar em desistir. Mas preste muita atenção no que acontece aqui, especialmente com Pedro. Versículo de número 2 ainda. Fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. E aqui, veja só, imagina se amanhã sai uma notícia que o pastor Alexandre, o pastor Walter foram presos, o decano Marcelo foi preso lá na loja dele, foi preso. Sabe qual seria a postura da igreja? Eu ouso dizer que aqui não, aqui menos. Mas lá fora, 90% das pessoas vão dizer, tá vendo? Nunca fui com a cara dele, nunca me enganou. Aquele cabelinho dele ali, aquela pouca tela, nunca me enganou. Nunca. Eu sabia que não era homem de Deus. Eu sabia que ele era um pilantra. Meus amados, a acusação em primeiro lugar viria da igreja. A mão que deveria estender para levantar seria a primeira mão para estender o dedo e acusar. Isso é uma realidade. Quantos vimos? Homens de Deus sendo perseguidos, presos. Qual a postura da igreja? Uma postura que enterra, que mata, que maltrata mais ainda aquele homem. E aqui a igreja, aquela congregação, tinha todos os motivos do mundo para fazer várias perguntas. Primeiro, que Deus é esse? Deixou Tiago morrer, Pedro ser preso, os outros serem maltratados. Que Deus é esse? Ou então simplesmente afirmar, vem cá, Pedro, Tiago, homens de Deus, aí, tá vendo? Não falei, não são não. Não eram homens de Deus, tudo mentira, que nem Judas, estava lá com Cristo e era um pilantra, traiu o mestre. Estava lá, mas não era dele não. Aquela igreja, aqueles homens, aquelas pessoas tinham todos os motivos do mundo para sua fé ser abalada, para sua fé esfriar. Quantas vezes as dificuldades, as mazelas da vida nos dão uma grande ficha, um grande crédito para que eu possa realmente desanimar. Tem um motivo. Mas está aqui, olha, tudo ruiu, perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo. Quantas vezes nós temos, sim, fatos que são críveis aos olhos naturais para eu afirmar que eu estou no lugar errado, que eu não deveria estar aqui, que eu não deveria estar na igreja, que não foi uma decisão correta da minha vida seguir o Evangelho. Mas, meus amados, aquelas pessoas eram diferentes. Ali haviam homens e mulheres com um olhar completamente espiritual. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Preste muita atenção na postura daqueles que não foram presos ou maltratados, ou até quem sabe foram, mas se reuniram, tiveram a oportunidade de voltar a congregar. Vamos avançar, mas para que você entenda um pouquinho o contexto, versículo 3 diz o seguinte: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Herodes, ele não queria simplesmente só
Ele queria agradar aos judeus, é que nós vemos essa prisão, esse maltratar tinha um cunho político, ele queria ficar com mais proeminência junto aos judeus, que era uma classe dominante, influente, mas ele também queria dar um golpe fatal no cristianismo, porque ele vinha ganhando força, a igreja vinha avançando. Mas aqui, quando Tiago foi morto, certo? Mas Pedro foi preso. Só que Pedro foi preso no dia dos pães asmos. Isso tem uma relevância, por quê? Durante esse período, os 7 dias, pela tradição judaica, ele não poderia ser condenado e executado. Herodes não seguia a lei judaica, não, mas ele queria agradar aos judeus, a palavra não diz isso, então, por conseguinte, ele respeitou a tradição. Pegou, prendeu, vamos esperar acabar os dias dos pães asmos, para assim dar o golpe de misericórdia, o golpe fulminante. Ele já tinha eliminado um dos líderes da igreja, mataram o segundo, na sua cabeça, na sua concepção humana, diabólica, seria o golpe fatal à igreja. Mas como ele queria agradar aos judeus, ele espera um pouquinho e deixa preso Pedro num cárcere. Olha o que acontece, versículo de número 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Você percebe? Pedro, um homem, com 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados, mais as correntes, mais os grilhões que o estavam prendendo. Meus amados, isso é normal? Não é. Não é normal. Por que Herodes faz isso? Porque ele sabia quem Pedro era. E aqui é uma verdade para a nossa vida. Se você é homem, se você é mulher de Deus, o mundo sabe quem você é. Mas não só o mundo, o inferno sabe quem você é. E aquele rei sabia que tinha que fazer, imprimir o máximo de esforço para que Pedro não saísse. Afinal, como eu disse, capítulo 5, leia em casa, os apóstolos já tinham sido libertados da prisão por um anjo. Ele sabia que ele estava a perigo, ele não podia dar um tratamento qualquer para aquele homem, não era um homem comum. Ele já via e enxergava que era um homem diferenciado, porque ele era um homem de Deus. Você é homem, você é mulher de Deus, você é diferenciado. Nós somos diferenciados e o mundo sabe disso. E no fundo eles sabem. Às vezes há essa cegueira, né? Nossa, mas se ele sabe, por que não se converte? 2 Coríntios vai dizer que Satanás sim cega o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a glória de Deus. Existe uma cegueira espiritual, sim, mas no fundo eles sabem, eles te conhecem, eles sabem que nós não somos qualquer um. Ele bota lá, 16 soldados, mais as correntes. Versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja a favor dele. Glória a Deus. Pedro não estava sozinho. Aquela igreja que tinha toda a indumentária, todo motivo para dizer ele não era um homem de Deus, para abandoná-lo, para questionar o Deus que Pedro pregava. Eles tinham todos os elementos para desistir, para não pelejar. Afinal, ele foi preso por um rei, estava num cativeiro com 16 homens. Era impossível, eles não podiam fazer nada. Mas eles entendiam que eles podiam fazer tudo, que era orar. Orar. Mas aqui, meus amados, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Não foi uma oração qualquer. O texto diz aqui que foi uma oração incessante, na verdade. Versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Mas essa oração incessante não era uma oração qualquer. Sabe por quê? A palavra grega aqui que vai definir, ser traduzida como oração incessante, a palavra ektenos, que significa fervoroso. Então era, na verdade, uma oração incessante e fervorosa. Mas para que você entenda quão linda era essa oração, quão diferenciada essa oração, sabe quando essa palavra ektenos aparece novamente no Novo Testamento? Jesus no Getsêmani, na oração que Jesus faz ao Pai, no momento de dor, no momento onde ele sua sangue, no momento talvez mais dramático da sua vida ministerial nessa terra. Você tem ideia da intensidade dessa oração de Jesus? Foi a mesma oração que a igreja fez pelo seu líder, pelo seu Pedro.
Você imagina o poder dessa oração? Você imagina qual foi essa oração? E meus amados, aqui traz uma verdade para as nossas vidas tão grande. Qual a lição que a gente aprende com essa igreja? Além de orarmos pelo nosso líder, além de não querermos julgar, de não desistirmos. É porque eles sabiam que eles não bastava eles sentarem, orarem. Senhor, guarda Pedro, muito obrigado em nome de Jesus, amém. Eles sabiam que eles precisavam se posicionar. Tinha que ser uma oração diferenciada. Era um momento de batalha espiritual. Era um momento que eles tinham que orar com todas as suas forças, com todo o seu ardor, com toda a sua intensidade. E muitas vezes oramos tão fraco, por 1 minuto, 2 minutos antes de dormir. E queremos que o milagre aconteça. Às vezes o milagre é tão grande, a nossa oração é tão pequena. Meus amados, aquela igreja entendia que não bastava uma simplória oração. Tinha que ser uma oração diferenciada. Na nossa vida tem que ser uma oração diferenciada. Era impossível aos olhos humanos o milagre acontecer. Pedro estava com 16 soldados, eles não tinham homens para resgatar, eles não tinham instrumentos humanos, mas eles tinham um instrumento espiritual poderoso. Instrumento esse que eu tenho, você tem, que nessa igreja tem. E quando nós começarmos a entender o poder que nós como igreja temos, nós vamos fazer igual a essa igreja. Nós não vamos desistir de orar, de lutar, de interceder. Está difícil, Vila Isabel está difícil, a violência está difícil. Mas se eu como igreja começar a orar como éctenos, com essa oração fervorosa, ardente, incessante, nós temos o poder de mudar uma realidade, uma vida, uma história. Você quer um milagre na tua casa, na tua família, na tua congregação, no teu bairro, na tua cidade, você tem que orar como éctenos, essa oração fervorosa, incessante. Chegou o momento que Deus nos levanta para parar no nosso marasmo, da nossa frieza, e constituir-nos verdadeiramente como igreja, como uma igreja que não desiste. Quantos planos, quantos sonhos, quantos objetivos você já não enterrou na sua vida. Muitos foram enterrados porque você não orou como essa igreja. Não foi porque Deus estava alheio ao seu milagre. Não foi porque Deus não queria lhe abençoar, mas porque você não tomou uma postura como homem e mulher de Deus que deveria ter tomado. Meus amados, a igreja tem poder e Deus constituiu a igreja com esse poder. Se Deus fizesse tudo por nós, meus amados, seríamos mera marionetes. Muitas coisas na nossa vida espiritual e secular só vão acontecer mediante uma postura nossa, uma ação nossa. E toda ação nossa gera uma reação no mundo espiritual. E é isso que temos que entender. Meu amado, o que você desistiu? Ou que gigante se levantou? Ou que momento você está passando na sua vida que tem te deixado desesperado, em cárcere, preso, algemado, com a sensação de que nada pode mudar ao acontecer? Deus te trouxe aqui para te dizer, meu amado, se você tomar uma postura como igreja do Senhor e orar incessantemente e fervorosamente, o milagre vai acontecer. E ele vai te surpreender. Você vai ver. A postura dessa igreja, ela vai fazer algo, meu amado, sobremodo impactante. Vamos continuar. Vamos entender um pouquinho. Versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardavam um cárcere. Você veja pensa na situação dele. A prisão daquela época não era, a nossa hoje é terrível. Aquela era pior ainda. Era um beco úmido, molhado, com rato, com barata, com tudo que era podre. 16 soldados correntes, o guardando, e Pedro estava o quê? Dormindo. Como assim? Você conseguiria dormir numa situação dessa? Às vezes um probleminha já tira o nosso sono, um probleminha pequenininho já tira o nosso sono. Aquele homem dormia. E aqui é uma verdade sobre as nossas vidas. Filipenses 5,7 vai dizer que nós temos uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excede todo o entendimento não é a ausência de problema. É a paz em meio ao problema. É a paz em meio à guerra. É aquela tranquilidade que a pessoa vira para você. Como é que você pode estar tão calmo nessa hora? E aí você vai dizer, eu sou filho de Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, o milagre vai acontecer.
Mas quantas vezes a nossa fé é abalada? Senhor, eu estou passando por tanto problema. Busque essa paz em meio à guerra e Deus vai te dar. Só que eu vejo aqui um Pedro curioso. Você viu aqui em algum momento Pedro orar? Ou pelo menos haver o relato de Pedro orar com intensidade ou buscar em oração? Eu não posso afirmar que ele não orou ou que ele não buscou, porque aqui não fala, a palavra não fala. Mas a postura tônica de Pedro me dá a entender que ele já havia aceitado o seu destino. Afinal, Herodes o prendera, Tiago já havia sido morto, era o destino natural para ele ser morto, e ainda assim ele estava em paz, porque ele também tinha aquela certeza de que morrer em Cristo era viver. Ele estava calmo, tranquilo, sereno, ele já havia aceitado aquilo que haveria de acontecer com a sua vida. E você vai ver, isso é corroborado mais a seguida no texto. Mas mais à frente nós vamos ver mais um elemento que nos dá essa sensação, quase essa certeza, de que Pedro ficou inerte. Eu vejo Paulo e Silas, um orando, o outro louvando na prisão e acontecendo um milagre, mas eu vejo aqui um Pedro pacato, parado, inerte. Meus amados, olha o que vai acontecer. Versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Glória a Deus! Pedro estava parado, Pedro estava inerte, Pedro estava dormindo, e um anjo do Senhor apareceu. Mas você percebeu qual foi o contexto, qual foi o lapso temporal do surgimento do anjo? Vamos retroceder um pouquinho. O versículo 6 fala o quê? Quando Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, então, passaram-se os dias da festa dos pães asmos. Ele iria ser apresentado depois da Páscoa. Pedro permaneceu no cárcere não por um dia, não por 2, não por 3, não por 4, por 5, possivelmente por 7 dias. 6 a 7 dias naquela prisão. Isso é algo que nos remete ao quê? Às vezes parece que Deus não está alheio aos nossos problemas, não é verdade? Às vezes a gente precisa de um milagre e imediatamente o milagre não acontece. Aí a gente olha, mas Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de um socorro agora, agora! E nada acontece. Com Pedro foi assim. Um dia, 16 homens, todo algemado. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias a ponto dele. Tá bom, Senhor, amém. Se eu tenho que cumprir isso, se isso é o meu ministério, é o meu destino, se isso é algo que o Senhor pretende da minha vida, deseja com a minha vida, amém. Vou dormir. Mas Deus não está alheio aos nossos problemas. O silêncio de Deus não significa que Deus está inerte em relação a nós. Entenda, não é no nosso tempo, é no tempo dele, é no tempo dele. E quando for no tempo dele, quando é no tempo dele, meu amado, um milagre é muito maior, é muito melhor. Olha o que acontece, mais uma vez, versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, ou seja, Pedro estava dormindo, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. A oração incessante e fervorosa da igreja fez com que a cadeia de Pedro, as cadeias das mãos de Pedro caíssem. Você tem um filho, um marido, ou você precisa de uma restauração, de uma libertação na sua vida, o mesmo Deus que fez cair as cadeias de Pedro pode fazer cair as tuas cadeias nessa noite. Mas para isso você tem que se posicionar como aquela igreja se posicionou. Não basta só, Senhor, Senhor, me ajuda, me ajuda. Às vezes a batalha, às vezes requer tempo, às vezes requer perseverança. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer algo diferente na tua vida, para te impulsionar a começar uma oração como aquela igreja orou. Você quer ver cadeias caindo? Ore como essa igreja. Ore como aquela igreja orou. Deus enviou um anjo para libertar Pedro, mas foi a oração da igreja que buscou o anjo. A tua oração tem esse poder. A oração da igreja tem esse poder. Você quer uma libertação na tua vida ou na vida de alguém? Você quer uma cura? Você quer algo? Meu amado, comece a orar incessantemente e fervorosamente. E você vai ver que, se necessário for, Deus vai enviar um anjo para despedaçar as cadeias que estão te aprisionando na tua vida.
creia, haja, ore, persista. E olha o que acontece. Versículo 8, disse o anjo, cinge e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e me segue. Versículo de número 9. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real. O que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro não estava entendendo nada. Pedro não estava entendendo nada. O que está acontecendo? Eu acho que eu estou sonhando. Ele estava dormindo. Imagina, ele está num sono profundo, já aceitou que vai morrer, está chegando a hora do seu julgamento. Daqui a pouco aparece um anjo, ele está dormindo, ele está sonhando. Não tem aqueles sonhos, às vezes, que dá a sensação de que você participa, que você anda, que você se mexe. Às vezes até a gente fica chateado, poxa, o sonho acabou na hora que eu ia fazer aquilo que eu queria fazer. Né? Parece que a gente tem, às vezes, uma reação, uma ação dentro dos nossos sonhos. Pedro estava nesse estado, falando assim, meu Deus, isso é uma visão. Isso daqui corrobora a inércia de Pedro, a pacatez dele, quando eu falo... Porque se ele estivesse orando fervorosamente, se ele estivesse numa oração, talvez a surpresa dele não teria sido tão grande. Tão grande. Porque, afinal, as cadeias caíram e ele já tinha sido liberado no capítulo 5. Ele já tinha passado por um milagre similar. Mas talvez a postura dele, a inércia dele, a apatia dele, se corrobora aqui com a sua reação. E aqui, meu amado, é uma verdade tão grande. Nós como igreja, agora um parênteses, nós como igreja, temos o dever de orar pela nossa liderança e orar uns pelos outros. Porque Pedro aqui parece-me que não tinha mais forças ou que já tinha aceitado o seu destino e não mais orava pela sua vida. Mas graças a uma igreja que orava por ele, um milagre foi surpreendente na sua vida. Esquecemos de orar pelos nossos pastores, pela nossa liderança. Esquecemos de orar pela nossa igreja, pelo irmão que está sentado ao nosso lado. Você tem orado por essa igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Se você tem, então ore mais. Mas se você não tem, meu amado, comece a orar. Saiba que isso é algo que pode fazer a diferença muito grande na vida do teu irmão, da tua igreja, da tua liderança. Pedro era um líder nato, era um líder que estava na fronte, sofrendo todo dano, mas a igreja orava, intervia, e graças à oração da igreja, a cadeia caiu. E Pedro não entendendo nada. Versículo de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Você percebeu? Cadeias caíram, sentinelas não puderam parar, a porta se abriu. Quando há oração da igreja, não há limites para o agir de Deus. Porta não pode parar, cadeia não pode parar, sentinela não pode parar, o inferno não pode te parar. Não há impossíveis para o homem e para a mulher de Deus que ora incessante e fervorosamente. Não há impossíveis para a igreja do Senhor que age como essa igreja agiu. É chegada a hora da Igreja Nova Vida de Vila Isabel ser assim, orar assim, fazer a diferença como essa igreja fez. Deus hoje nos trouxe aqui para nos instituir como igreja mais e mais fortes, mais firmes. Mas essa não é uma verdade só para a igreja como corpo, é uma verdade para a tua vida, para a minha vida, porque eu sou igreja, e se eu orar, e se eu insistir, e se eu tiver esse éctanos na minha vida, cadeias vão cair ao meu redor, portas vão se abrir ao meu redor, sentinelas não vão me parar ao meu redor. Tome posse dessa autoridade, desse poder que Deus nos deu e que Deus nos rememora nessa noite, porque esquecemos com tanta facilidade o poder e a autoridade que foi derramado sobre nós, como filhos, como igreja. Meus amados, vem um vento e a gente já murmura. Mas quando a gente toma posse dessa autoridade, desse poder, quando a gente tem noção, dimensão disso, o vento não para, a porta não para, a cadeia não para e o sentinela não pode parar. Versículo de número 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro cai em si.
Um milagre aconteceu, e da mesma maneira que aconteceu para ele, vai acontecer para ti e para mim. Creia! Não demore a cair em si. Às vezes o milagre está na nossa frente e a gente não vê. Pedro não estava vendo o milagre. Pedro, que era um homem que tinha grandes experiências com Deus. Grandes, intensas. E o milagre estava na frente dele. Ele demorou para perceber. Quiçá nós. Às vezes Deus já deu a vitória aqui na nossa frente, a gente não enxerga e ainda murmura, reclama, desiste. Às vezes para chegar na vitória basta um passo e a gente dá 2 para trás. Porque a nossa visão é limitada. Temos muita facilidade de pedir a Deus, Senhor me abençoe, Senhor abre a porta, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Mas temos dificuldade para dizer, Senhor, abre os meus olhos. Por que eu estou passando por isso? Senhor, o que queres me ensinar com isso? Senhor, qual o teu propósito em relação a essa prova, esse deserto, essa dificuldade? Talvez essa simples oração faça com que você desperte, a tua visão se abra e, meu amado, a tua postura vai ser outra. Vamos parar de pedir de mão beijada. Vamos começar a usar de estratégia nas nossas orações. Senhor, abre os meus olhos. Pedro caiu em si, os olhos se abriram. E é isso que a gente precisa na nossa vida com Deus. Senhor, por que eu perdi esse emprego? O Senhor tem algo melhor para mim? Senhor, então me mostra, então me fala. O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Aí a resposta não vem, a gente desiste. Não, mas não desista. Ora incessante e fervorosamente. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida, meu amado. Versículo de número 12. Considerando ele a sua situação, resolveram ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Meu amado, quando Deus fizer um milagre na tua vida, você e as pessoas que te cercam vão ficar atônitos, porque o que Deus tem guardado para ti é muito grande, é muito intenso, é muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas aqui tem uma grande realidade. E preste atenção naquilo que eu vou te dizer agora. Quantas vezes oramos e oramos mesmo, oramos muito, mas no fundo não cremos no milagre. Aquela igreja orou ectenos, orou incessante e fervorosamente, e quando o milagre aconteceu, eles não creram. Quando Rode disse que era Pedro, eles não creram. Muitas vezes a gente ora, mas no fundo não acredita. No que você tem orado por orar? Ou o que você orava e desistiu porque não acreditou que Deus pudesse fazer na tua vida? Não seja aqui uma igreja tão maravilhosa, tão contundente, que se posicionou de uma maneira tão importante, tão premente, que nos chama tanta atenção. No grande final, na hora da consumação do milagre, não acreditou. E pode ter certeza, meu amado, que se você orar como essa igreja orou, você não vai nem acreditar naquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério. Creia, se for orar incessante e fervorosamente, creia no milagre, que ele vai acontecer. Ele vai, se estiver dentro do propósito, dos desígnios de Deus, ele vai acontecer. Temos que deixar a nossa pouca fé de lado. Aquela igreja tinha uma oração perfeita, mas ainda tinha um resquício de pouca fé. Precisamos conjugar a nossa oração perfeita, incessante e fervorosa com a nossa fé, a fé de Hebreus 11:1, que é a certeza, a convicção daquilo que se espera, mas não se consegue ver. Meu amado, se conjugarmos esses dois fatores, não temos ideia, dimensão do que Deus pode fazer nas nossas vidas. E para finalizar, eu quero te convidar a ficar de pé, e os ministros de louvor que já venham aqui. Versículo de número 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Para aqui. Quando Deus fizer um milagre,
quando Deus te surpreender, quando Deus fizer algo na sua vida, é o seu dever testemunhar. Porque o testemunho edifica a fé do próximo. O testemunho, ele glorifica o nome do Senhor. Meu amado, está esperando um milagre? Ou já recebeu um milagre? Testemunhe. Seja um instrumento de Deus para levar as maravilhas, o nome do Senhor, o poder do nosso Deus, aquilo que Deus tem feito por nós, para que o mundo possa mais e mais conhecer ao Deus que nós servimos. Eu quero te convidar nesse momento onde haveremos de louvar. Quais são as cadeias que te prendem? Quais são os sentinelas que te cercam? Qual é a porta que ainda não se abriu? Comece a se posicionar como essa igreja nessa noite. Inicie essa oração Ectenos. Deus pode te dar um milagre hoje. Hoje. Mas pode ser que Ele te dê um milagre amanhã. Ou depois de amanhã. Ou no outro dia. E é o nosso dever. É o nosso dever perseverar em oração. E crer que os planos de Deus são maiores que nossos. Que Deus há de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o mesmo Deus que derrubou as cadeias de Pedro, o mesmo Deus que abriu a porta para Pedro, é aquele mesmo Deus que reagiu mediante a uma oração incessante e fervorosa daquela igreja. Comece a clamar sobre a sua vida. Comece a clamar sobre a vida da sua família. Comece a clamar sobre a vida daquele seu filho, do seu marido, do seu pai. Mas não seja egoísta. Ore pelo seu pastor. Ore pela liderança dessa igreja. Ore por essa igreja. Ore por essa igreja avançar, para Deus continuar usando ela como um canal de salvação. Ore pelo seu bairro, ore pela sua cidade. Não limite a sua oração a uma oração egoísta. Persevere em oração. Vamos iniciar o nosso Ectenos hoje? Vamos iniciar. E eu creio que muitos testemunhos serão dados nesse culto. Como Pedro testemunhou para aquela igreja, que não acreditou, mesmo tendo orado daquela maneira. Vamos orar. Vamos clamar. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, monte se moverá. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Nada é impossível para Deus, creia! Basta uma palavra sua, monte se moverá. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos apresentamos agora como igreja. Queremos declarar, Deus, nós cremos no Teu milagre. Queremos declarar, Deus, que nós cremos, que nós temos a certeza de que não há cadeias que podem nos parar, de que não há sentinelas que podem nos impedir, que não há porta que não possa se abrir
mas entendemos nessa noite, mediante a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, que entendemos, compreendemos que precisamos nos posicionar, que precisamos orar de uma maneira diferente, que precisamos, Deus, tomar posse do poder e da autoridade que nos foi outorgada. Então, em nome de Jesus, Senhor, começa a derramar mais e mais do Teu Espírito Santo sobre essas vidas aqui nessa noite. Deus, vai renovando a força, vai renovando o vigor. Deus, aquele que não tinha mais vigor é levantado nessa noite. Aquele que não cria no milagre tem a sua fé restaurada nessa noite. Porque, Deus, não há impossíveis para Ti. Então, Deus, toca na vida do meu filho, toca na vida do meu pai, toca na vida do meu irmão, da minha mãe. Quebra cadeias, abre portas, move o sobrenatural em favor da Tua igreja. Queremos como igreja também clamar, Deus. Abençoa a Nova Vida de Vila Isabel. Abençoa os pastores, os líderes, os diáconos, os auxiliares, os ministros de louvores, todos aqueles que se empenham em fazer a Tua obra. Abençoa o Ministério Tijuca, Pastor Martinho Lutero, todas as igrejas da nossa denominação, todas as igrejas espalhadas nos 4 cantos dessa terra. Deus, abençoa o bairro de Vila Isabel. Deus, vem com a Tua luz dissipar todas as trevas que estão aqui. Deus, vem mudar a realidade desse bairro. Vem mudar a realidade do estado do Rio de Janeiro. Vem mudar a realidade do Brasil. Porque nós queremos que como igreja nós nos posicionarmos, nós orarmos e fizermos uso do poder e da autoridade que o Senhor nos outorgou. Não haverá impossíveis para o Teu agir. Então nos usa como Teu instrumento poderoso, instrumento, Deus, capaz de abalar as portas do inferno, capaz de não desistir em meio da tempestade, capaz de ficar 1, 2, 3, 4 dias como Pedro ficou naquela cadeia, mas em paz, na certeza de que os Teus planos são maiores que os nossos. Deus, vai reedificando, reestruturando todos os projetos e sonhos enterrados, tudo aquilo que a nossa fé fracassou outrora. Deus, vai constituindo e fazendo novo. Tomamos posse de tudo que vem de Ti. É o que nós Te pedimos, Deus, e fazemos agradecidos. A igreja ainda de olhos fechados. Meu amado, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei quais as cadeias que tem te prendido. Eu não sei qual porta não se abriu. Eu não sei qual sentinela tem te impedido de avançar. Mas Deus sabe, Deus não está ali ao seu problema. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo: mas Deus não me ouve, Deus não responde, Deus não me enxerga, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Ele manda te dizer nessa noite: Ele não te abandonou como não abandonou a Pedro. Deus cuida de nós, Deus não desiste de nós, Deus não desistiu de você. Mas, meu amado, há algo que Deus não pode fazer por você. Há algo que só você com seu livre-arbítrio pode, que é tomar uma decisão de mudar a tua vida. O teu éctonos, as correntes para caírem, as cadeias para despedaçarem. Como você viu nessa noite, precisa de uma postura de oração. E a primeira oração que você tem que fazer para iniciar essa oração contínua e fervorosa é entregar a sua vida por completo a Jesus. E talvez você até tenha dito: mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Mas você sabe, sem hipocrisia, no fundo do seu coração, que os devaneios da vida, as dores, as mazelas, as algemas te afastaram sim da presença de Deus, dos caminhos do Senhor. Você reconhece que precisa retornar para esse único, estreito caminho, mas é o único caminho que dá vida. É o caminho que aquela igreja seguiu, é o caminho que Pedro seguiu. Eu quero te convidar, eu quero orar pela sua vida hoje. Alguém que deseja iniciar essa oração, esse éctenos, agora nessa noite, levante a sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero iniciar com você como igreja, como ministro da palavra, como homem levantado por Deus para te dizer: você não está sozinha, você não está sozinho. Deus levanta pessoas como levantou pessoas para abençoar a vida de Pedro. Deus está levantando uma igreja para te abençoar nessa noite, para iniciar essa batalha contigo. Mas tem algo que nós não podemos fazer, que é tomar essa decisão por você. Não perca tempo. Não perca essa oportunidade que Jesus te dá. Levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Vou fazer mais uma vez esse convite. Deus está falando no teu coração.
Amado, tome essa decisão. Como foi pregado nessa noite, o milagre estava na frente de Pedro e Pedro ainda não estava enxergando, mas em dado momento ele caiu em si e ele viu quão grandioso foi o milagre que foi feito por meio da oração daquela igreja. Levante sua mão direita bem alta, eu quero orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu diante da tua casa, de ouvirmos a tua palavra, de Deus, de entendermos o poder e a autoridade que nos foi outorgado. Então, Deus, continua a nos abençoar, continua, Deus, a nos impulsionar, e Pai, que não desistemos, que consigamos alcançar o nível de oração daquela igreja, pela nossa vida, pelas nossas famílias, pela nossa congregação, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa liderança. Levanta essa igreja como uma igreja que ora, abençoa incessantemente e fervorosamente. É o que nós te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor e glorifique o nome dele. Amém?